Boa noite, obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade e pela sua atenção para conosco nessa noite. Nós somos o Sicredi, uma cooperativa de crédito, e nós temos um interesse genuíno pela comunidade onde nós atuamos. O nosso grande objetivo com esse encontro de hoje aqui para com vocês é trazer a visão e a inteligência das entidades importantes da nossa cidade, da comunidade onde nós vivemos, para a gente falar um pouco a respeito do momento em que a humanidade vive. Ele é histórico, ele é único, ele é importante ou não, mas nós precisamos alinhar as nossas informações a respeito dessa tal pandemia. Então, a gente vai desenvolver isso aqui em 3 blocos, né? Os nossos colegas dessa noite aqui são a Andrea Eftin, que é diretora financeira da Associação Comercial e Industrial de Joinville, a ACIG. Também o Matheus Cadurim, diretor executivo do Corpo de Bombeiros Voluntários, e o Ivonei Arnaud, que é o presidente da ACOMAC, Associação dos Comerciantes de Material de Construção de Joinville e região. Essas pessoas, trazendo aí a representatividade das entidades que eles detêm, vão nos auxiliar e nos dar algumas informações. Boa noite a todos, bem-vindos, né? E nós já agradecemos de antemão as vossas presenças. A primeira pergunta que nós faremos a todos vocês, e cada um terá o seu tempo para responder, é de quais eram as perspectivas do seu setor, da sua entidade para o ano de 2020, antes do assunto, antes do 17 de março. Então, aí sem grandes sorteios, eu vou pedir para primeiro, então, uma mulher dar a sua mensagem, e eu quero ouvir a palavra aí da Andrea Eftin, representante da ACIG. Andrea, boa noite. Boa noite a todos. Gostaria, em nome da ACIG, de agradecer a presença hoje aqui nesse evento. Falar de expectativas no início do ano, né? O Brasil, a gente sabe que já vem de uma retomada da economia, né? A gente passou aí por alguns períodos turbulentos e 2020, no início desse ano, a gente percebia que existia uma esperança das empresas, dos associados da ACIG, como um todo, da cidade de Joinville, de uma economia mais pujante, de algo melhor para o ano de 2020. Então, era um crescimento que se imaginava no início do ano não ser aquele crescimento, nossa, como desenvolveu, como conseguimos fazer grandes coisas, porque a gente sabe que está sendo gradativo todo o crescimento da economia brasileira, e de Joinville não é diferente, porém, tinham-se sim muitas esperanças de grandes eventos, de grandes negócios novos, que com a vinda da pandemia, tudo teve que segurar, as empresas tiveram que segurar seus projetos e trabalhar de uma forma totalmente diferente, né? Então, a expectativa inicial era bem diferente do que está acontecendo hoje, né? Muito obrigado, Andrea, pela sua participação, e a gente tem então aí a visão da ACIG. Eu vou pedir então que o Matheus Cadurim, representante executivo de uma entidade voluntária, mas que é de profissionais. E como é que era o planejamento deles antes da pandemia? Como é que era, Matheus? Conta para nós. Obrigado, Newton, pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando. Agradeço também ao presidente Moacir Tomás e ao comandante Carlos Kelme, né? Estou aqui representando a todos da corporação. Nós tínhamos alguns planejamentos, como você mesmo disse, Newton. O Bombeiro é uma instituição voluntária, sem fins lucrativos, mas a gestão dela é muito profissional. A gestão dela sempre primou por metas, por prazos, por surpreender as pessoas, por sempre ter um serviço cada vez de mais qualidade. E para isso nós tínhamos várias medidas encaminhadas, de diversificação, inclusive, da matriz econômica, de participação mais ativa dentro da comunidade, seja através da mídia, seja através de programas, de eventos, enfim. E tudo isso teve que ser ou reinventado ou postergado para o ano que vem. De qualquer forma, nós aproveitamos esse momento para, sim, adaptar algumas mudanças e, inclusive, antecipar tendências que nós já estaríamos buscando para os próximos anos, mas nós tivemos que fazer nesse ano. E como disse a Andrea, realmente a perspectiva desse ano era muito diferente do que acabou acontecendo. Obrigado, Matheus. Excelente explanação. Eu vou convidar o Arnaud, que é o presidente da ACOMAC, para dar a ideia dele. Como é que pensava a ACOMAC antes do decreto de 17 de março? Matheus, Bertão, Arnaud.
Boa noite, Newton. Obrigado pelo convite em nome da Comac. E as perspectivas nossas eram as melhores possíveis. Nós vimos de um mercado, um cenário desde 2014 estagnado, e vimos em 2019, início de 2020, que o setor ia ser diferente. Estávamos vindo num crescimento bom. É claro que nada atípico o que aconteceu esse ano, né? Um crescimento gigante no nosso setor. Mas nós vimos querendo oferecer cursos, palestras motivacionais, mostrar para que esse ano ia para frente, ia dar certo. E depois veio aí a surpresa aí de 17 de março, aí, com essa pandemia toda que teve no nosso setor. Obrigado, Ivonei. Excelente exposição. Diante desse mundo que tinha de planejamento, e aí que vocês mesmos disseram que tivemos que tomar algumas atitudes diferentes, né? Então, quais foram as medidas tomadas no início desse processo pelo Corpo de Bombeiros Voluntários, Matheus, por exemplo? Bom, primeiro nós já estávamos muito bem acostumados com máscara, luva e proteção. Enfim, então isso não foi um problema para nós, apenas medidas mais cautelosas ainda em caso de resgate de vítimas de acidentes ou de incêndio com suspeita de Covid. E tudo isso foi, então, todas as mudanças que foram acontecendo foram relativas justamente à diversificação da matriz econômica da corporação. Nós tínhamos alguns planejamentos de eventos grandes que já tinham sido consolidados nos anos anteriores e que esse ano estariam efetivamente consagrados na cidade. Nós tivemos que mudar algumas perspectivas, por exemplo, nós temos o nosso próprio centro de treinamento, que vende cursos. Aliás, é o único serviço que a corporação cobra para quem quiser, né? São os cursos da área bomberil, de segurança, enfim. Com a pandemia e a impossibilidade de termos alunos em sala de aula, nós antecipamos então uma tendência que nós já estaríamos fazendo e criamos em parceria com uma instituição do Paraná, que é a nossa parceira hoje, a Universidade do Bombeiro. Então, é um portal de cursos online e agora qualquer pessoa do Brasil inteiro, qualquer instituição, empresa, enfim, que tiver interesse em formar cipeiros, em formar socorristas, brigadistas, pode entrar nesse portal, formar os seus profissionais e depois, com uma agenda anual de treinamentos físicos, vir fazer a parte prática sem aglomeração. A própria banda também teve o seu momento de transformação. Esse ano ela iria começar a cobrar para participar de eventos privados. Ano passado foram 110 eventos que a banda se apresentou, esse ano ela infelizmente não pôde se apresentar. E desses 110, metade delas foram para instituições privadas. Então, a partir desse momento, se alguma entidade privada pedisse a participação da banda, se ela não for nossa contribuinte, nós teremos uma tabela de preços conforme a tabela de mercado e esse dinheiro reverteria integralmente à manutenção da banda, que é justamente tirar essas crianças de uma situação de vulnerabilidade social e colocá-las numa carreira artística. Então, isso são algumas das medidas que foram tomadas. A grife dos Bombeiros Voluntários de Joinville, percebendo a mudança da pandemia, que vendia roupas, camisetas, enfim, transformou a sua produção para máscaras. E aí, lá no início da pandemia, a gente fez isso e conseguimos um êxito muito grande. Nós vendemos 40 mil máscaras. Enfim, temos outras medidas sendo tomadas a partir de agora. Então, primeiro a gente salvou vida. Agora, a corporação, a Grife Heróis, ela lança um cartão de crédito para, nesse momento de falta de crédito, nós temos um crédito para a população e quem usar o cartão comprando uma pizza, pagando a gasolina do seu carro, reverte dinheiro também para a instituição. Então, tem uma série de medidas sendo tomadas e, claro, sempre com muito cuidado no nosso core business, que é realmente o voluntariado, salvar vidas, salvar as pessoas de acidentes, enfim, cuidar da cidade. Muito bom, parabéns, Matheus, pela reinvenção da entidade. André Eften, como é que foi a reação ou quais foram as medidas principais tomadas pela CIG no momento ou no meio da pandemia? Bom, quando aconteceu o início de março, lá 17 de março, toda a parte da mudança, como a gente parou e pensou como que a gente vai continuar atendendo o nosso associado, trabalhando de uma forma diferente.
Daí, a equipe interna ela é sensacional nesse item, né? Nós temos muito apoio, como atender os núcleos, continuar fazendo as nossas reuniões setoriais e tudo isso de uma forma diferente. Estávamos acostumados a grandes eventos, a público no Salão Nobre, a reuniões menores, mas todos os dias a casa vivia cheia, essa é a realidade, né? Então, a nossa equipe parou, pensou, analisou e utilizou da tecnologia para se manter ligada ao seu associado, ligada à comunidade joinvilense, de uma forma que pudéssemos trazer, naquele momento de início da pandemia, a grande preocupação era trazer informações que pudessem ajudar os empresários a superar esse momento de crise. Então, como era algo não vivido por nós brasileiros, né, uma crise de saúde e não uma crise só financeira e econômica, como fazer tudo isso? Que informações nós deveríamos de trazer? Porque as informações básicas, financeiro, marketing, tudo isso a gente conhece, os empresários estão antenados, ligados a isso. O problema é como trazer isso num novo cenário, num cenário de que as pessoas não circulam, de que a gente tem dificuldade de contato, comunicação e tudo mais. Então, um dos itens que a associação criou foi uma plataforma digital, né, utilizado uma plataforma já existente para fazer as reuniões, no caso as reuniões semanais, mensais, e trazer esse conteúdo de informação voltado à área do empresariado em si, a área de vendas, a área de marketing, a área da legislação trabalhista, que a gente sabe que no início era decreto, portaria e tudo mais, uma coisa atrás da outra, então tínhamos que estudar e repassar para os empresários poderem utilizar essas informações para a tomada de decisão dentro das suas empresas. Então, até hoje, nós realizamos cerca de 250 reuniões online, né? Então, a associação não parou, os seus colaboradores muitas vezes estavam em casa, porém atendendo os nossos associados. Mais de 8.000 pessoas participaram dessas reuniões até agora, né? Por todo esse período de pandemia. E nós fizemos também webinários, onde trouxemos profissionais ligados a diversas áreas para poder falar sobre esses temas para a nossa comunidade em geral. Esses webinários eles eram abertos, não só para associados também. Então, nós abrimos para o empresariado em geral da cidade de Joinville e região. Uma outra preocupação que a CIG tem muito grande é com a sociedade joinvilense. Então, quando iniciou essa pandemia, a preocupação maior era da saúde, né? Então, criou-se dentro da associação um comitê gestor da crise do Covid, que a gente trata dessa forma, né? Onde a gente buscou auxílio dos nossos associados através de doações para gerenciar recursos para a saúde do município, porque a gente, no começo, era o grande medo de máscaras, equipamentos de proteção, tudo isso a gente sentia que iria em algum momento ter dificuldade, né? Então, esse comitê fez as doações, a gente teve o início do trabalho dos 83 leitos do São José também, que trabalhamos ao longo desse período, as doações dos respiradores, tudo isso pensando no período total da pandemia para ajudar a comunidade e os nossos associados. Obrigado, Andréia. E na visão da Comac, Arnaud, o que mudou durante esse período aí? O que vocês tomaram de medidas, como é que vocês se comportaram perante a sociedade? Então, nós tomamos várias medidas. Uma foi de mostrar para o nosso associado a parte virtual. Na Comac, nós remodelamos as redes sociais, criamos a newsletter, nós tínhamos já esses projetos na gaveta e já tiramos já no início lá de março, no início de 17 de março, porque nós temos um público também de pessoas de mais idade que não são tão adeptas às redes sociais, à informática, né, informação virtual. Isso nós trouxemos para o nosso associado, trouxemos a parte financeira para eles saberem como iam fazer nessa pandemia, fechada as lojas, como proceder a parte de contas a pagar, a receber, porque nós vimos aí no nosso setor que muitas micros e pequenas empresas não têm um fluxo de caixa que aguentaria o suporte aí para pagar as contas com as suas lojas fechadas. Então tivemos várias reuniões, várias informações disparadas para o nosso associado. Aí sim, nós sentimos como é bom o associativismo. E o nosso associado deu valor aí à nossa entidade, que estava a todo momento ao seu lado. Muito bem, obrigado, Arnaud, pela sua participação. Nesse bloco nós vimos aí com muita veemência dos três participantes a necessidade que houve da inovação, da criatividade, da revisão dos costumes, da
tomada de decisão rápida e a importância do associativismo como forma de organização econômica da sociedade, diante da surpresa que foi a tomada ou vamos dizer assim, a comunicação do evento de 17 de março. Muito obrigado para você até agora, nós vamos para um intervalo e logo nós retomamos. Até já! Bom, eu nunca controlava meus gastos, então eu nunca tinha dinheiro, né? Olha, para ser bem sincero, eu sempre tive dificuldade em cuidar do meu dinheiro. Gastava como se não houvesse amanhã. Claro que isso me trouxe muita dificuldade, porque chegava no fim do mês e eu estava lá contando moeda endividado. Aí chegou uma hora que eu tive que me organizar e abrir mão de certas coisas, como aquele jantarzinho no meio da semana, por exemplo, eu cortei. Mas valeu a pena. Hoje eu não passo mais aperto e vivo uma vida bem mais tranquila. Alcance meu celular, por favor, para eu ver minha planilha. Seja qual for o seu jeito de lidar com dinheiro, temos as dicas e conteúdos ideais para você ter uma vida financeira mais saudável. Sempre fui econômica, nunca joguei dinheiro fora. Aí eu me orgulho muito de dizer que eu sempre cuidei muito bem do meu dinheiro. Isso não é algo assim tão comum, né? Então eu tenho que valorizar. Um pouco disso foram os meus pais que me ensinaram desde cedo a poupar e não gastar dinheiro à toa. Mas a gente sempre tem muito mais para aprender, né? Eu agora tô tentando aprender sobre investimentos. Vai que eu me torne uma grande investidora. Se vocês quiserem, eu até posso dar umas dicas para vocês, hein? Seja qual for o seu jeito de lidar com dinheiro, temos as dicas e conteúdos ideais para você ter uma vida financeira mais saudável. Se eu sou muito gastador? Eu não. Eu não gasto com nada. E eu nem lembro quantas vezes me chamaram de pão duro, ou reclamaram que eu nunca aceito aquele convite para ir jantar fora, ou ir naquele happy hour. Eu não gosto de gastar. O lado bom é que eu não passo dificuldades financeiras. Eu tenho tudo bem controladinho. O lado ruim é que às vezes eu deixo de fazer algumas coisas com medo de não ter aquele dinheiro depois. No fundo, eu sei que eu preciso encontrar um meio termo. Dá para ser organizado com dinheiro e aproveitar a vida, né? Eu acho até que eu vou pegar um cineminha hoje. Seja qual for o seu jeito de lidar com dinheiro, temos as dicas e conteúdos ideais para você ter uma vida financeira mais saudável. Bom, eu nunca controlava meus gastos, então eu nunca tinha dinheiro, né? Olha, para ser bem sincero... O crédito é um recurso extra que pode significar uma grande ajuda em uma hora de necessidade. O problema é quando ele é usado sem controle e acaba se transformando no maior inimigo da nossa vida financeira, as dívidas. Mas com um pouco de organização é possível sair dessa. O primeiro passo é renegociar as dívidas e começar a pagar o quanto antes, evitando juros e multas. Lembre-se, em situações de perigo, o importante é manter a calma. Então, só para lembrar, controlar o uso do crédito, renegociar dívidas, pagar o quanto antes. Muito bom, gente. Retomando aí agora nessa noite o nosso bate-papo aqui hoje com a CIG, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville e a Associação dos Comerciantes de Material de Construção de Joinville e região. Nesse bloco agora nós vamos conversar especificamente aqui sobre qual é a perspectiva do futuro pós-pandemia para a entidade. Então, eu vou convidar a Andréia para falar em nome da CIG. Qual é a perspectiva de futuro, Andréia, que a CIG vê nesse nosso momento histórico da humanidade? Bom, nós percebemos que a retomada será gradativa dos setores. A tendência, normalmente, é a indústria fazer uma alavancagem inicialmente e, por último, a gente chega ao serviço, né? Existe uma grande apreensão em relação a todas as medidas que o governo nos auxiliou
para geração de caixa e facilitar que o dinheiro ficasse na empresa nesse momento de pandemia, que isso tende a acabar, né? Teoricamente, a postergação de tributos, a parte dos financiamentos com juros mais baixos, isso com carência. Então, em algum momento agora, para o próximo período, a gente tem que começar a desembolsar esses valores. Tende a encerrar reduções e suspensões de jornada, então os trabalhadores irão retornar. E a gente ainda sente uma certa incerteza de como vai acompanhar a receita, né? Eu vou retornar os meus custos e desembolsos financeiros na proporção, entre aspas, normal, porém a minha receita, será que ela acompanha? Então, todo empresário ele precisa, sim, acreditar nessa mudança, nessa reinvenção, para conseguir se manter no mercado. Mas a gente já também consegue ver, através dos números do CAGED dos últimos meses, que a gente tem uma retomada no número de empregos. Então, Joinville tem tido saldo positivo de empregos na cidade. Consequentemente, se eu tenho emprego, significa que a minha produção está acontecendo, eu estou tendo necessidade de mão de obra para retomada. Então, a gente acredita, sim, que a receita vem de forma lenta, de forma gradativa, mas todas as empresas devem cuidar muito com o seu caixa, porque vai começar o momento do pagamento desses tributos, já está acontecendo, né? Desses tributos que foram postergados, desses financiamentos que tiveram carência, esse público, esses trabalhadores retornando. Então, a gente tem que ter, sim, prudência, mas temos que acreditar. A gente fala muito que, com toda essa dificuldade, nós aprendemos muito e sairemos muito melhores. Todos os gestores terão experiência nunca imaginada para gerir os seus negócios. E esse aprendizado vai conosco para o resto da vida, e essa experiência fica marcada como uma experiência que aconteceu, e nós sobrevivemos a tudo isso, e com certeza vai ser muito mais fácil o nosso crescimento e nos mantermos no mercado, porque aprendemos muito com toda essa crise, né? E a gente deseja, assim, que todas as empresas consigam superar isso, e ano que vem a gente esteja aqui, se possível, falando do sucesso que estamos vivendo em 2021. Muito bom, André. Obrigado pela sua participação. Vou convidar o Ivonei Arnaud agora para falar da Acomac. Qual é a perspectiva de futuro pós-pandemia, Arnaud? A perspectiva para 2021 é a melhor possível. Nós já estamos colocando nosso calendário, esperamos que desde o início do ano aí já possamos voltar às atividades com cursos, palestras e treinamentos. Nossos associados, com certeza, todo mundo gosta do network, de uma aglomeração de pessoas que ainda não é possível, né? Mas esperamos voltar com tudo em 2021. E falando do lado da economia, do nosso setor, nós temos aí uma projeção. Eu sou otimista, e quem fez esses estudos também é otimista, mas tem uns pessimistas dizendo que o boom aconteceu agora em 2020 e 2021 vai voltar a ser como era 2019. Mas não, pelo estudo que nós temos, 2021, 2022 vai ser muito bom ainda para o nosso setor. Não tão bom quanto agora 2020, porque tivemos algo muito diferente, além do que estávamos imaginando, mas vai ser melhor do que 2019. A taxa Selic está baixa, os juros estão baixos, e nós temos aí também, para ano que vem, a campanha do governo, que é o Minha Casa Verde e Amarela. Então, aí nós temos um crescimento muito forte a ser começado do início de 2021. E esperamos que vai para os próximos anos aí essa demanda positiva. Também nós contamos aí com matéria-prima, a produção, a volta da produção das indústrias normalizada. Isso também vai ter uma volta no mercado aí das mercadorias faltantes, e isso tudo gera mais renda, gera mais riqueza para o país, gera mais emprego. Muito obrigado, Arnaud. Matheus Cadurim, e na visão do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, quais as perspectivas aí? Especificamente para nossa instituição e todas as outras do terceiro setor, eu prevejo um incremento muito grande no número de pessoas se voluntariando. Isso a gente já tem percebido, mesmo com nenhum tipo de comunicado, até porque as aulas estão suspensas, tanto até mesmo de formação de bombeiro voluntário. A procura é imensa. Nós provavelmente vamos bater o número de 1.000 candidatos para aproximadamente 50 vagas, que é o que a gente abre todo ano. Isso no bombeiro adulto e também no bombeiro mirim. Mais 1.000 candidatos para o bombeiro mirim, em torno de 50 vagas. O mirim, aliás, só entra se alguém sair, porque não tem mais como a gente receber mais crianças por falta de espaço, simplesmente, né? E para manter a qualidade do serviço também. Eu acredito numa ressignificação não só da economia, mas também
do pensamento das pessoas, de olhar mais para o próximo, de se cuidar mais fisicamente, de valorizar mais o que você tem, né? Então, de forma geral, a nossa perspectiva é de um futuro muito mais tranquilo, né? Pelo menos a partir desse momento, de cuidados com saúde. Todos nós agora vamos ficar mais receosos com a higiene, né, em geral. Então, isso com certeza trará resultados positivos na nossa vida, na vida dos nossos filhos e assim por diante. Muito bom, Matheus, muito obrigado. A gente tem aí uma visão do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. Eu vou pedir agora para que cada entidade, através dos seus representantes aqui, faça para nós uma consideração final a respeito dessa conversa que a gente teve aqui agora, a respeito do momento que a gente vive e, objetivamente, assim, o seu recado, a sua mensagem para as pessoas que estão nesse momento nos prestigiando com a sua disponibilidade e a sua atenção. Eu vou pedir inicialmente para o Ivonei Arnaud, o representante da Comac, e depois logo em seguida, já a Andréia e o Matheus Cadurim para a gente fechar esse bloco então. Ivonei. Obrigado a Sicredi pelo convite, obrigado aos telespectadores. Muito interessante esse bate-papo, muito bom. Nós gostaríamos de deixar aqui um recado para as pessoas que sejam otimistas. 2021 vai ser melhor do que 2020. Nós vamos ter a saída aí para a vacina com certeza e juntos nós seremos mais fortes. Estaremos aí incrementando algo na nossa sociedade, que é o associativismo, que é muito forte, e você também seja um associativista. Muito obrigado. Obrigado, Ivonei. Andréia, com a palavra. Gostaria de agradecer. É muito importante para nós a troca de informações, passar informação para o empresariado, para a comunidade em geral. Isso agrega valor para todos. Então, estamos, como a CIG, estamos muito felizes em participar. Agradeço o Sicredi pelo convite. O que dizer de 2021? O que dizer daqui para frente? Acredito que, como eu já falei antes, sairemos melhores. Sairemos com uma experiência para enfrentar qualquer dificuldade lá na frente. A gente sabe da importância da união, do associativismo, de estarmos fazendo a diferença aonde estamos, né? Não basta ficarmos acomodados ali dentro da nossa empresa, temos que fazer algo diferente. Cada um de nós tem algo de importante, tem uma sabedoria, um conhecimento para repassar. E não adianta nada ficar só conosco, nós temos que repassar para os demais. E você fazer parte de uma associação, de uma entidade, contribui muito para isso. Você se sente útil, você agrega conhecimento para eles e absorve conhecimento também. Então, eu convido a vocês, empresários, comunidade em geral, a participar de qualquer entidade, associação que você possa, para fazer o bem, para ajudar o próximo, e que 2021 seja um ano realmente de sucesso para todos nós, que o Covid seja controlado, que a gente tenha a vacina aí, para que a gente possa voltar às nossas atividades, mas com algo diferente, com um pensamento diferente, pensando na saúde, pensando no cuidado que devemos ter com todos nós e pensando no próximo também. Seria isso. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Andréia. Matheus. Newton, a gente só tem a agradecer e eu quero aproveitar então a presença aqui, não só do Sicredi, mas também da Comac, da CIG, agradecer a Jorpeme, que também eu sei que já participou desse evento, e todas as associações, enfim, e a população de Joinville em geral, pelo apoio irrestrito que o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville sempre recebeu. E não foi diferente durante a pandemia, e foi justamente por isso que nós conseguimos manter a qualidade dos atendimentos, inclusive com o incremento de várias atividades, com inclusive mudança, a atualização da frota, melhorias nos cursos, enfim, uma série de incrementos por conta justamente de todo esse apoio que a gente tem recebido. E o que a gente mais pode fazer, e o que a gente tem percebido aqui, é que essa troca, né, do associado com a instituição ou com as outras associações é o que mais vale dentro desses grupos, para enriquecer não só você com riqueza financeira, mas também com riqueza de conhecimento, com riqueza de empatia pela necessidade do próximo, e é justamente assim que a gente vai superar essa crise, que nós vamos superar todas as próximas crises que vierem, porque juntos, como diz o próprio slogan, somos mais fortes. Então, obrigado a todos vocês, obrigado novamente pela oportunidade de estar aqui falando dessa associação que a gente tanto ama. Obrigado, Matheus, obrigado a CIG, obrigado à Comac pela participação aqui, pelas suas mensagens.
E nós do Sicredi somos muito gratos por isso. A gente recebeu de vocês agora nesse bloco aqui uma contribuição muito importante que traz a mensagem clara: revisar custos, rever preços, tratar bem o seu cliente, comunicar-se bem, inovar, fazer as coisas num espaço menor de tempo, trabalhar muito, ter uma esperança não de esperar, mas de esperançar, de construir um futuro melhor, e nada mais interessante do que a colocação que as próprias entidades fizeram aqui. 2021, na opinião deles, será melhor do que nós fomos em 2020 e nós todos sairemos mais fortes do que entramos esse ano. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade e graças a Deus nós vamos em frente. Um abraço, boa noite. We'll be right back.